Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 16 de fevereiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento da ação que questiona normas que disciplinam a propaganda eleitoral paga em jornais impressos e na internet. Até agora, 7 ministros votaram. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Tragédia em Petrópolis. Juízes fazem mutirão para identificar vítimas do temporal que destruiu a cidade histórica. Levantamento do CNJ revela que mais da metade dos profissionais da justiça já sofreram algum tipo de assédio ou discriminação. O Ministério Público Federal recorre à Justiça contra normas que simplificam a autorização para a abertura de novos cursos de medicina. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou há pouco as informações prestadas às Forças Armadas sobre o processo eletrônico de votação. A Comissão de Transparência Eleitoral tratava o documento como sigiloso, mas, diante dos vazamentos parciais, o documento foi tornado público. As informações ao vivo com o repórter Guilherme Glória. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse documento, ele contém as respostas de todas as perguntas que foram enviadas pelo representante das Forças Armadas, o general Heber Portela. E, obviamente, além de responder todas essas perguntas, a preocupação do TSE foi além. A Secretaria de Tecnologia da Informação, que fez toda essa documentação que foi divulgada hoje, teve a preocupação também de fazer um anexo com mais informações detalhadas sobre o sistema eletrônico de votação. Como você disse, o material inicialmente ele foi considerado sigiloso, mas como houve vazamentos de trechos do conteúdo, a Justiça Eleitoral considerou que esse foi um fator que contribuiu para que o tribunal divulgasse as respostas. E a decisão de liberar esse conteúdo para o público, ela foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelos futuros presidentes da Corte, ministro Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Os ministros consideraram que as informações são de interesse público e, de maneira nenhuma, interferem ou trazem qualquer prejuízo à segurança do sistema eletrônico de votação. Se você quiser conferir todos os dados, a íntegra da documentação, tanto das respostas quanto do anexo, está no site tse.jus.br. É só acessar lá e avaliar o conteúdo. Voltamos com você, William. Obrigado, Guilherme. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da ação proposta pela Associação Nacional dos Jornais, que questionava a limitação de propaganda eleitoral paga em jornais impressos e na internet. A Associação Nacional dos Jornais foi ao Supremo para questionar dispositivos da Lei das Eleições de 1997 e de uma resolução de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplinam a propaganda eleitoral paga na internet. A ANJ sustenta que as restrições violam as liberdades de expressão, de imprensa, de informação, de iniciativa e de concorrência, entre outras. A norma contestada restringe a propaganda paga em veículos de comunicação impressa até a antevéspera das eleições e a limita até 10 anúncios por veículo em datas diversas para cada candidato. Estipula ainda espaço máximo em páginas de jornais, revistas ou tabloides. Outro dispositivo contestado estende a vedação aos sites dos veículos na internet, admitindo somente o impulsionamento de conteúdo devidamente identificado. No primeiro dia de julgamento, o relator da ADI, ministro Luiz Fux, votou pela procedência da ação. Uma possível justificativa para esse tratamento legal díspar seria a necessidade de conceder, sob o prima da isonomia material, vantagem a candidatos e partidos outsiders, que não possuem o mesmo poderio de círculos políticos tradicionais e conseguiriam maior penetração no eleitorado por meio das redes sociais. Já o ministro André Mendonça considerou que, em razão das diferentes características de cada meio, é inadequada a aplicação dos mesmos limites de espaço impostos aos veículos impressos. Ele propôs que o Tribunal Superior Eleitoral regulamente as restrições para as propagandas na internet, até que o Congresso Nacional trate da matéria. O ministro Nunes Marques, por sua vez, entendeu que as regras são constitucionais
e só podem ser alteradas pelo Congresso Nacional. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes seguiu o mesmo entendimento. Para ele, não está caracterizado o cerceamento à liberdade de expressão e ainda considerou que a regulamentação das propagandas eleitorais na internet coíbe abusos. O conteúdo, a informação, a expressão serão divulgados. Aonde está a restrição à divulgação do conteúdo? Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam o relator. Passou a existir uma situação de assimetria não justificada, na qual a imprensa se vê desproporcionalmente onerada. Porque, ao pretender proteger a paridade de armas e evitar o abuso de poder econômico, que eram objetivos legítimos lá na origem, o que essa lei hoje faz é favorecer as mídias sociais em detrimento da imprensa profissional, do jornalismo. E as mídias sociais não estão precisando de ajuda. Quem está precisando de ajuda é o jornalismo profissional. Depois do voto da ministra Rosa Weber, que acompanhou a divergência, o julgamento foi suspenso. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido do Partido Trabalhista Brasileiro para que o teto de vencimentos dos auditores fiscais dos estados e dos municípios fosse subordinado ao da administração pública federal e não aos subtetos estabelecidos pela Constituição Federal. A decisão foi unânime. O PTB alegava que a distinção de tetos ofenderia o princípio da isonomia entre os servidores, mas os ministros entenderam que os subtetos estão previstos na Constituição. Em outro julgamento, também no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal derrubou a validade trecho da Constituição do Estado de Rondônia, que instituiu o quórum de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa para a aprovação de projeto de emenda ao texto constitucional. Para esse tipo de alteração, a Constituição da República exige apenas 3/5 dos votos. Para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a exigência viola o princípio da simetria, que impõe que as constituições estaduais reproduzam obrigatoriamente a estrutura do modelo de federalismo e de separação dos poderes previstas na Constituição Federal. No caso de Rondônia, em termos percentuais, a exigência era de 66% de quórum para aprovação de emendas constitucionais, enquanto na Carta da República o percentual é de 60%. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que a lei não permite que os estados se afastem do processo legislativo federal. A decisão passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento pelo STF, o que não prejudica as emendas aprovadas anteriormente pelo quórum mais exigente. Você vai ver no próximo bloco um levantamento do CNJ sobre assédio e discriminação entre os profissionais da justiça. Em instantes, não saia daí. Igualdade racial e de gênero, função social da propriedade, Estado laico, absoluta prioridade de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas. É essencial que nós, profissionais do direito, continuemos trabalhando firme para que todas essas previsões constitucionais efetivamente saiam do papel e sejam sentidas na prática. Mais da metade dos trabalhadores que atuam no sistema de justiça já sofreram algum tipo de assédio ou discriminação no ambiente de trabalho. O levantamento foi apresentado durante o Seminário de Combate ao Assédio e à Discriminação no Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Os números sinalizam a dimensão de um problema grave. 1 a cada 2 pessoas que atuam no judiciário já passou por alguma situação de constrangimento. E 6 em cada 10 afirmam que não se sentem seguros para denunciar o assédio no ambiente de trabalho, por medo de retaliações. A pesquisa foi feita com quase 15 mil pessoas, entre magistrados, servidores e terceirizados que atuam na Justiça.
e o resultado foi apresentado no seminário realizado pelo CNJ como mais um alerta para a necessidade de se combater o problema. A construção para enfrentar e prevenir o assédio moral e sexual e da discriminação dentro do judiciário partiu do reconhecimento de que este deve não apenas atuar no resgate dos ideais da justiça no âmbito externo, mas também dentro da sua própria estrutura interna. A sua instituição está alinhada com o Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030 no Poder Judiciário. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, desembargador Leandro Crispim, afirmou que o combate ao assédio e discriminação no Poder Judiciário é um tema relativamente novo e ganhou força a partir do comprometimento da sociedade e dos poderes em garantir os direitos da igualdade e dignidade da pessoa humana. O TRE de Goiás instituiu a Comissão de Enfrentamento ao Assédio e Discriminação no âmbito da Justiça Eleitoral e foi o primeiro tribunal a criar a Ouvidoria da Mulher. A experiência vivida pelo TRE de Goiás mostra os benefícios de se investir no aperfeiçoamento do combate às ações que ferem direitos essenciais à existência humana, tais como a liberdade, a intimidade, a igualdade de tratamento, cabendo a nós, no papel de gestores dos tribunais, garantir uma cultura institucional com diversidade e tolerância entre os colaboradores. O CNJ já vem adotando políticas para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Em 2020, o Conselho aprovou a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Discriminação no Poder Judiciário, que cria uma comissão em cada tribunal para enfrentar essa violência. Ao final do seminário, foi assinada uma carta aberta contra o assédio e discriminação, em que os tribunais de justiça de todo o país se comprometem a combater todas as formas de violação à dignidade da pessoa humana no Poder Judiciário. Entre as ações que a carta propõe estão dar tratamento célere aos casos reportados, criar uma rede de atendimento às vítimas e canais adequados para denúncias, além de garantir o sigilo das pessoas que reportam os abusos. Estão abertas as inscrições para a proposição de enunciados para a 9ª Jornada de Direito Civil. O formulário eletrônico para a entrega das propostas de enunciados a serem analisadas está disponível no site do Conselho da Justiça Federal até o dia 7 de março. A 9ª Jornada de Direito Civil vai acontecer no auditório do CJF nos dias 19 e 20 de maio, em comemoração aos 20 anos do Código Civil. Para a realização do evento, foi firmada a parceria entre o Conselho da Justiça Federal, por intermédio do Centro de Estudos Judiciários, o Superior Tribunal de Justiça, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e a Associação dos Juízes Federais do Brasil. O objetivo é debater e definir posições interpretativas sobre o direito civil contemporâneo, adequando as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Entre os temas dos debates estão parte geral e normas de introdução ao direito brasileiro, contratos, família e sucessões, direito das coisas e propriedade intelectual e também direito digital e novos direitos. O evento será transmitido pelo canal do CJF no YouTube e mais informações estão disponíveis no site do Conselho da Justiça Federal em cjf.jus.br. Uma empresa de tecnologia terá de indenizar um atendente que foi chamado de ofensor por não ter atingido as metas exigidas. Acompanhe o caso na reportagem de Pablo Lemos. O atendente trabalhava para a empresa AEC Centro de Contatos, em Campina Grande, Paraíba. Segundo ele, havia uma lista que nominava os empregados conforme o ranking de produtividade. Os que não atingissem as metas eram conhecidos como ofensores do grupo e diferenciados pela cor vermelha. Para se livrar da alcunha, ele disse que era preciso chegar à primeira posição, simbolizada pela cor verde. Mas, para isso, a pressão psicológica era exacerbada. A empresa negou as acusações. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, seguiu o entendimento de primeiro grau e negou o pedido do atendente.
Na interpretação do TRT, apesar de ser deplorável, era apenas um termo técnico, utilizado para identificar os empregados para que alcançassem as metas de trabalho. A decisão observa que o termo não era dirigido apenas ao atendente e que provas e depoimentos não apontavam para a existência de assédio moral no ambiente de trabalho. O empregado recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que a expressão utilizada pela empregadora caracteriza a forma de humilhação, escárnio, falta de respeito para com o empregado. O ministro acrescentou que é direito do empregador fixar a cobrança de metas a fim de impulsionar os funcionários com incentivos e estímulos, e assim aumentar a produtividade, mas que essas técnicas não se sobrepõem à dignidade humana. Por unanimidade, o colegiado entendeu que houve abuso do poder diretivo e condenou a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 ao atendente. O Ministério Público Federal pediu na Justiça que os novos cursos de medicina no país só sejam autorizados após decisão do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional de Educação. Segundo o Ministério Público Federal, o Ministério da Educação publicou 2 portarias normativas em 2017 e 2018, simplificando o processo de autorização e credenciamento de cursos de medicina abrangidos pelo programa Mais Médicos. E esses dispositivos afastaram a necessidade de deliberação dos Conselhos Nacionais de Saúde e de Educação. A ação foi enviada no dia 9 de fevereiro e pede efeitos imediatos por meio de liminar e aplicação de multa diária a ser estabelecida pelo juízo caso a pasta continue dispensando a avaliação dos conselhos. Veja a seguir, juízes fazem mutirão para identificar vítimas do temporal em Petrópolis. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, tem um viés fundamentalmente garantista através dos direitos e garantias fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, sobretudo os direitos trabalhistas constitucionais disciplinados no artigo 7º da referida Constituição. A cidade histórica de Petrópolis foi praticamente destruída pelas chuvas nesta terça-feira. Até o momento, 78 corpos foram resgatados. Para ajudar na identificação, os juízes da cidade estão fazendo um mutirão. Em apenas 6 horas, choveu a quantidade de um mês inteiro. Morros vieram abaixo, arrastando casas e moradores. Meu Deus do céu! A água descia com força pelas ladeiras. Este carro foi levado pela correnteza como se fosse um brinquedo. Por todo lado, veículos destruídos. Esta oficina abrigou os carros que estavam na rua. Tinha tanta gente na rua precisando de socorro, os carros iam ser tudo arrastados. O que a gente conseguiu, a gente trouxe para dentro da oficina. Está todo mundo abrigado aqui dentro da oficina. O que a gente pôde fazer? No centro da cidade, não se sabia o que era rio ou avenida. Nesta foto, 2 pessoas se agarram a uma árvore para não serem levadas pela água. A enxurrada formou uma cascata sobre o ponto de ônibus. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Os juízes de Petrópolis fazem um mutirão para agilizar a documentação necessária à identificação e liberação de corpos no Instituto Médico Legal. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou que os fóruns de Petrópolis não funcionaram hoje por causa dos danos causados à infraestrutura da cidade. Os prazos processuais foram suspensos. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro também está ajudando na identificação dos corpos. Equipes com defensores e servidores de outras regiões do estado estão sendo montadas para prestar atendimento em unidades móveis nos locais atingidos pela chuva. A instituição também está promovendo uma campanha para arrecadação de materiais básicos para as vítimas da tragédia. As chuvas, que também castigaram Minas Gerais no mês passado, provocaram estragos nos fóruns do estado. Em Itaberito, a cerca de 55 quilômetros de Belo Horizonte,
O rio da cidade transbordou e atingiu o fórum do município e vários processos foram danificados. A recuperação desses documentos está sendo feita na capital mineira por uma equipe de especialistas do Tribunal de Justiça. As fotos feitas pelos servidores mostram as consequências das fortes chuvas que atingiram Itabirito. O rio que corta a cidade transbordou e invadiu o fórum da comarca. A lama tomou conta das salas, estragou móveis e atingiu centenas de processos. Então foram atingidos 74 ativos e 36 baixados na minha vara. Na segunda vara foram atingidos 532 processos, sendo 502 baixados e 30 ativos. É nesse imenso galpão que funciona o arquivo do Tribunal de Justiça. Para cá foram enviados os processos atingidos pelas fortes chuvas. O tribunal tem uma equipe especializada na recuperação desses processos. Os processos danificados passam por etapas de secagem, limpeza e higienização. 9 pessoas fazem o minucioso e detalhado trabalho de recuperação. Geralmente, quando eles são muito molhados, se a gente fazer força com as mãos, que pode até rasgar o processo. Em fevereiro do ano passado, centenas de processos danificados pela cheia do rio Carangola, na Zona da Mata, também foram recuperados no arquivo permanente do Tribunal de Justiça. A partir da criação do arquivo, a gente começou a trabalhar nessas técnicas, de recuperação e de higienização de documentos. Então, a partir daí, há 5 anos atrás, a gente foi adquirindo essa expertise. A equipe foi qualificada, nós fizemos curso no Arquivo Público Mineiro, no Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, no Arquivo Nacional, curso virtual. Então, a partir daí, a gente foi desenvolvendo também essa expertise desse procedimento e aprendeu muito com a prática. De acordo com a juíza diretora do Foro da Comarca de Itabirito, a avançada digitalização dos processos contribui para evitar a perda de documentos. Com a virtualização dos processos, isso foi muito bom, porque, então, como temos quase tudo hoje virtualizado, tem processos criminais ainda para virtualizar, mas o cível, que era a obrigação, as ações obrigatórias que tinham que virtualizar, nós cumprimos essas metas e isso ajudou muito, porque as pessoas, os processos estão tramitando normalmente, porque o que foi atingido ativo, volto a dizer, é um número, graças a Deus, pequeno frente ao nosso acervo todo de processos que tem em cada uma das varas. O Tribunal de Justiça criou uma cartilha que foi distribuída às comarcas do estado com dicas de cuidados que devem ser tomados para evitar que processos e documentos sejam danificados. Nesse interregno entre o que houve em Carangola e o que houve agora, o que aconteceu? Foi feita uma cartilha de como agir em situações tais. O dano foi muito menor com essas chuvas de agora do que o anterior. É uma cartilha que ajuda a compreender esses fenômenos e a tratá-los. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu 2 decisões judiciais que impediam estudos de reestruturação urbana do Arco Pinheiros e da região central de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo ajuizou 2 ações civis públicas contra a elaboração dos projetos de intervenção urbana, os chamados PIU, sem um estudo prévio do seu impacto ambiental, tanto no caso da região central da capital paulista, quanto no do Arco Pinheiros. A primeira instância julgou procedente o pedido do Ministério Público, que conseguiu decisão para suspender o projeto da região central, devido à falta do estudo de impacto ambiental, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso do Arco Pinheiros, uma liminar em primeira instância também paralisou o andamento do projeto até a elaboração do estudo ambiental. Nesse caso, o município recorreu ao Tribunal de São Paulo, mas não obteve efeito suspensivo. No pedido de suspensão das 2 decisões dirigido ao STJ, o município alegou que o projeto não é uma atividade modificadora das características físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, o que inviabiliza a elaboração do estudo e do relatório do impacto ambiental. Ao deferir o pedido de suspensão das decisões judiciais que impediam a tramitação de projetos de lei encaminhados pela Prefeitura à Câmara Municipal para aprovação dos PIU, o presidente do STJ destacou que, mesmo se a decisão em relação ao Arco Pinheiro for mantida pelo Tribunal Estadual, ela poderá ser modificada em instância superior, não sendo razoável que o município sofra consequências negativas de uma situação passível de ser revertida.
Segundo Humberto Martins, apenas a conclusão definitiva das ações civis públicas que discutem os planos poderá responder sobre a real necessidade de elaboração do estudo ambiental, não sendo razoável considerar ilegais os atos do poder público antes disso. Portanto, a decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado das ações civis públicas, que discutem a necessidade do estudo prévio ambiental. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, boa noite, até amanhã.